O mercado de cervejas especiais cresce no Brasil e um ingrediente muito importante para a fabricação da bebida é o lúpulo, uma flor de origem europeia que concede aroma e sabor, mas que aos poucos começa a ser produzida por aqui. No Espírito Santo, o município lançou o primeiro campo experimental público de lúpulo do Brasil. O repórter Bruno Faustino foi até lá conhecer. Uma flor repleta de aroma e sabor. Aos poucos, o lúpulo vem ganhando espaço no agronegócio brasileiro. Tá vendo esses grãozinhos amarelos aí? Eles são chamados de pozinho de ouro. Esta é a lupulina, um dos ingredientes da produção da cerveja, junto com o malte, a cevada e a água. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, mas todo o lúpulo usado na fabricação vem de fora. Estados Unidos e Alemanha estão entre os principais produtores. E nós, por que não produzimos o lúpulo? A resposta para esta pergunta começa a ser respondida em alguns campos de produção espalhados pelo país. Este é um deles. Fica em Viana, na Grande Vitória. É o primeiro campo experimental público de lúpulo do Brasil. Toda essa ideia surgiu a partir do momento que o município passa a investir no agroturismo da cidade, Nós estamos desenvolvendo aqui um polo de cervejarias artesanais e o lúpulo é um ingrediente, é um insumo importante para a produção de cervejas da cadeia produtiva. Então nós iniciamos esse projeto trazendo aí 60 mudas registradas pelo Ministério da Agricultura, são 7 variedades, e daqui serão mudas para os produtores que querem a partir de agora uma atividade produtiva em suas propriedades. E olha aí, os primeiros botões já florescendo. A ideia do campo experimental público veio após algumas visitas a plantios comerciais já realizados no país. A gente teve um contato com a senhora Tereza, do viveiro Lúpulo Lincase, que é o primeiro viveiro do Brasil a ter muda certificada pelo Ministério da Agricultura. E através desse contato com a Tereza, a gente teve contatos posteriores com o Grupo Petrópolis, que hoje é quem tem o maior campo de lúpulo do Brasil. 22 mil pés de lúpulos plantados em Teresópolis, com 12 cultivares diferentes. A partir daí nós começamos a estabelecer uma relação muito bacana, tanto com a Tereza quanto com o Grupo Petrópolis, que deram subsídio para o desenvolvimento desse campo experimental que você está vendo aqui hoje. O campo foi inaugurado em janeiro e tem capacidade para receber até 9 variedades diferentes de lúpulo, com uma produção anual de 12 mil mudas. Na verdade, tudo isso aqui é um grande laboratório a céu aberto. Nós temos 6 variedades, estamos chegando para 7 agora, essa semana, ok? Elas estão plantadas em um espaço você tem micronutriente, outro espaço você não tem micronutriente. Você pode ver que você tem iluminação artificial em 2 linhas e na terceira linha você não tem, porque é um experimento. Algumas pessoas já fazem isso, o Brasil afora, a gente trouxe para cá e sob os cuidados do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Vila Velha, nós vamos observar quais são as melhores formas de fazer manejo, inclusive de utilizar a iluminação artificial para a produção do lúpulo. O Tarcísio é universitário, estudante do curso de Química Industrial do Instituto Federal do Espírito Santo. Foi ele quem criou o sistema de iluminação artificial para o lúpulo. O lúpulo ele precisa de um tempo de luz para ele equilibrar o seu ciclo. Então a gente está fazendo o quê? Nós estamos controlando esse ciclo dele, onde a gente mantém um foco de luz maior, fazendo com que pareça que o dia seja mais longo, simbolizando o verão da planta, para poder ela desenvolver e crescer. E quando chegar na época do floreio, a gente vai desligar as lâmpadas, elas vão voltar ao ciclo normal, aonde para elas vai parecer que elas estão no dia de inverno. E aí ela vai começar um sistema de produção normal. Mas essa não é a única pesquisa dos universitários no campo experimental. Os alunos, em geral, na parte de processos, eles estão fazendo análise química da planta em si, como análise de clorofila,
que diz para a gente exatamente o quanto a planta está desenvolvendo, e nós vamos traçar uma relação quimiométrica onde a gente vai ter um gráfico para avaliar a relação, a quantidade de clorofila com produtividade, além de também analisar a parte de solúveis. A adubação que está sendo feita, ela vai ser transportada pela água dentro das folhas e do caule. Então a gente vai analisar também o quanto desses minerais estão conseguindo ter acesso à planta, à folha, e monitorar o desenvolvimento dela a partir daí. E não para por aí não. Neste laboratório do campus do IFES em Vila Velha, na Grande Vitória, pesquisadores estudam novas formas de utilização do lúpulo na produção da cerveja. Esse casamento dessa parte experimental, desse campo experimental com o laboratório, ele tem inúmeros caminhos dentro da pesquisa. Eu posso indicar para vocês alguns deles. O caminho mais simples que a gente tem é no momento da colheita lá. Esse material já vai passar por um processo de secagem de um protótipo que está sendo construído aqui dentro do IFES. Olha como é que ele já começa a trabalhar. No momento em que ele perder a umidade dele até perto de 11%, que é como o lúpulo pode ser guardado, ou da forma melhor para ele ser guardado, ele vem para o laboratório, e aqui dentro a gente pode analisar óleos essenciais, que são os aromas que você pode colocar na cerveja, característica de cada um. A gente pode analisar as resinas deles. Quem são as resinas? São os alfa, conhecidos pelos cervejeiros, os alfa e os beta ácidos. O alfa ácido é quem amarga a cerveja, e o beta ele já trabalha na parte de antimicrobiótica. Então, no momento em que a gente começa a analisar e ver a característica, ver o que esse lúpulo plantado numa determinada altitude, num determinado local, com calor, com luz, o que a gente pode avaliar. Mas em toda essa cadeia, nós temos desde a produção de muda, nós temos toda essa parte de análise de como esse lúpulo ele pode produzir, por exemplo, 2, 3 vezes ao ano para que a gente aumente essa produção, e toda a tecnologia envolvida para que o produtor, ao final, possa ter esse lúpulo seco, embalado e pronto para ser usado. O IFES vem com a mão de obra tanto de profissionais quanto dos nossos alunos. Para mim é o casamento perfeito do que a gente sempre sonhou como instituição pública, né? O Brasil tem hoje 1.300 cervejarias artesanais. E para quem está no ramo, ter a produção e novas pesquisas por perto é uma grande vantagem. Vai suprir uma demanda, parte de uma demanda, a gente não consegue suprir 100%. Por que não consegue suprir 100%? Porque nós temos uma variedade imensa de lúpulos. Então aqui nós vamos identificar aqueles lúpulos que vão ser melhor adaptar aqui à região, mas nós vamos ter uma matéria-prima que é 100% importada hoje. Aqui no Brasil, que é consumida, é 100% importada, e que nós vamos poder ter aqui no nosso quintal, como diz o outro, né? De poder ter esse lúpulo aqui, de poder fazer experiências, de entender um pouquinho de como esse lúpulo vai ficar. Eu tenho certeza que vai dar super certo. Além disso, é a oportunidade também do próprio município, do empreendedor aqui da região, do produtor rural, poder ter uma oportunidade também de ter um novo tipo de negócio dentro da propriedade rural dele, né? De ter um produto que tem um valor agregado muito alto, né? E poder também estar usufruindo disso, né? Além da questão do turismo experimental, do turismo de experiência, né? De você poder vir aqui na região, falar, olha, vai ter a colheita, do mesmo jeito que tem a colheita da uva, nós vamos ter a colheita do lúpulo, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver, e poder ter esse turismo de experiência. Então, eu acho que é fantástico. O que nós estamos fazendo aqui no fomento do agroturismo é exatamente produzir riquezas, né, para a cidade, produzir riquezas para quem empreende nesse negócio, geração de oportunidades, de empregos, novas fontes de rendas, e são ambientes, né, que se tornaram ambientes familiares também. Hoje, quando a gente fala de cervejarias artesanais, as pessoas às vezes vão a esses espaços porque é um espaço, é um turismo de experiência. Aqui nós vamos ter a oportunidade das pessoas conhecerem um campo de lúpulo, um campo de malte, toda a cadeia produtiva, né, da cerveja vai estar instalada aqui no polo de cervejarias artesanais.